Graça e paz, irmãos. Que bom estarmos reunidos na presença de Deus nesta hora, compreendendo que Deus é bom, Deus é muito bom, Deus ele é boníssimo. O Senhor ele tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado daqueles que nele confiam. E a nossa confiança não pode se afastar das promessas de Deus para as nossas vidas. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, alguns na força dos seus braços, mas nós confiamos no Senhor. Nós queremos ter carros, bem? Nós queremos ter cavalo na fazenda, manga larga para andar. Alguém quer ter fazenda aqui? Isso. As coisas boas do Senhor foi para nós, né? Nós queremos ser fortes, porque quanto mais forte nós formos, nós iremos poder dar paletadas grandes para anunciar o Evangelho de Cristo. Mas a nossa confiança para adquirir todas essas coisas, ela estará sempre no Deus Criador dos céus e da terra. Aquele que nos sustentou até aqui esta noite. Nunca faltou um pão, nunca faltou café, nunca faltou açúcar. Talvez não estava na hora certa lá que você queria, mas nunca faltou, porque o tempo todo você foi nutrido. E é por isso que você está aqui esta noite, porque o pão chegou na sua mesa. Mas o senhor não sabe minha vida, eu passei necessidade. Amém. Talvez não estava na hora certa lá, que você desejou. Mas ele sempre buscou um socorro. Ele sempre buscou uma solução. Ele sempre buscou uma providência. E te sustentou e te guardou até aqui. E ele continua sendo esse Deus. Mas a gente tem algumas manias em nossas vidas. Nós temos algumas situações em nossas vidas que muitas das vezes nós nos sentimos como aquele que ninguém acredita em nós. Quem já se sentiu dessa forma, assim, desse jeito? Poxa, ninguém acredita em mim. Quem já se sentiu assim? Não é verdade? A gente levanta de manhã, a gente olha para a nossa parentela, a gente olha para o nosso chefe, nosso patrão lá, muitas das vezes até dentro da igreja, a gente diz assim, poxa, ninguém acredita em mim. Ninguém acredita no meu potencial, ninguém acredita naquilo que Deus pode fazer através da minha vida. Muitas das vezes, meus amados irmãos, nós nos sentimos desta maneira. Interessante que essa semana houve uma postagem da nossa pastora e em um dos cards que ela postou, ela colocou mais ou menos assim: ninguém acredita em você. Esta é a primeira frase que tem no carro. Segunda tópico diz: ótimo, surpreenda. Se você está se sentindo desse jeito, que ninguém acredita em você, eu quero dizer: ótimo, surpreenda. Você tem duas oportunidades com isso. Ou a oportunidade de ficar lá no canto chorando, reclamando, ou você vai ter a oportunidade de surpreender. Surpreender vivendo aquilo que Deus quer na sua vida e Ele fazendo aquilo que Ele vai fazer através da sua vida. Se tem alguém aqui que quer viver isso em nome de Jesus, diga aleluia. Então diga para sua irmã assim, ó, se ninguém acredita em você, ótimo. Diga assim agora, surpreenda. Quem é daqueles que vai surpreender aqui? Aleluia. Provavelmente nós temos alguém que não acredita em nós, seja no trabalho, seja na escola, seja no âmbito familiar, talvez, muitas das vezes, até dentro da igreja.
ótimo, nós temos a oportunidade de surpreender. E é justamente isso que lá, o texto da palavra de Deus, em 1 Samuel, capítulo 17, de 1 ao 53, e nós não iremos ler esse texto todo, mas deixa a sua Bíblia aberta, em 1 Samuel, capítulo 1, 17, capítulo 17, do 1 ao 53. Daqui a pouco nós iremos narrar alguns versículos, que não será o primeiro ainda, né? Nós iremos narrar alguns versículos desse texto. Vai nos falar sobre uma batalha de Israel contra os filisteus. E os dois exércitos se posicionaram em dois montes separados. Nós conhecemos essa história. Provavelmente possa ter aqui poucas pessoas que não conhecem essa história, que nunca ouviram falar dessa história. Mas o certo é que tinha dois exércitos separados pelo um vale. Eu quero dizer para você essa noite que o nosso Deus é um Deus do vale, mas é um Deus do monte. É um Deus do monte, mas é também um Deus do vale. Se você estiver no vale, Ele vai atender a sua oração. Se você estiver no monte, Ele vai atender a sua oração. Não importa aonde você esteja, Ele é um Deus que ouve oração. Já foi cantado aqui esta noite, Deus não rejeita oração. Oração é como se fosse alimento para a vida daqueles que creem no Senhor. Então, lá nesse texto, nós conhecemos essa história. Só que, de repente, surge quem? Surge alguém que não acreditava no exército de Israel. Surge alguém que desacreditava no exército de Israel. Surge o gigante do lado dos filisteus. E esse gigante tem um nome. Como é o nome dele? Golias. Surge ele, de repente, ele aparece e começa a desafiar o povo de Israel. Esse gigante, meus amados irmãos, nós sabemos que ele tinha 3 metros, mais ou menos, usava uma armadura de mais de 80 quilos, a ponta da sua lança pesava mais de 12 quilos, e ele desafiou os soldados de Saul, um exército preparados, soldados habilidosos, mas mesmo assim, aquele gigante, aquele homem que tinha uma altura muito grande, ele desacreditou do exército de Israel. Muitas das vezes nós já fazemos parte da família de Deus, já fazemos parte desse grande exército, e ainda assim o inimigo tenta nos afrontar, ainda assim o inimigo tenta nos desafiar. Muitas das vezes nós nos sentimos acuados, como o exército de Israel ficou acuado. Mas eu quero dizer para você esta noite, existe uma boa notícia da parte de Deus para a sua vida esta noite. Se você está se sentindo acuado, eu quero dizer para você, Deus tem uma saída para você. Deus tem uma solução para a sua vida e Deus trará uma resposta para a sua batalha em nome de Jesus. Ah, irmãos, esse gigante desafiava e todos ali ficaram com quê? Com medo. Todos começaram a temer e fugiam. E o gigante, meus amados irmãos, apareceu durante 40 dias. 40 dias ele aparecia lá, diante do exército. 40 dias ele aparecia lá, diante daquele exército bem preparado, e ficou acuado. O exército acuado, de repente aparece um menino. Aparece um menino que não parecia com nada. Aparece um menino desacreditado. Aparece um menino que ninguém imaginava que seria usado por Deus para trazer a solução para aquela batalha. E quem é esse menino? Quem lembra dele? Davi. Aparece Davi. Olhe para essa pessoa, você vai dizer assim, você parece com Davi. Que é isso, pastor? Mas não é na estatura física. É na confiança no Deus que é todo-poderoso. Tem alguém que parece com Davi aqui? Você parece com Davi, confiante em Deus. Você parece com Davi, você tem a fé de Davi.
Ou se você não tem, você precisa sair daqui esta noite encorajado, tendo a sua confiança no Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que é poderoso, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que tirou Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha aquecida, aquele que tirou Daniel da cova de leões, aquele que ressuscitou Lázaro, ele é poderoso. E nós precisamos, meus amados irmãos, independente de tudo que possa acontecer em nossas vidas, nós precisamos ter a fé que Davi teve, nós confiarmos na palavra de Deus. Quem era Davi? Davi era inconformado. Inconformado com o quê? Inconformado com aquela situação. Ele não se conformou com a situação. O grande problema, muitas das vezes, em nossas vidas, é que nós nos conformamos com a situação. Por isso eu quero pensar com vocês, esta noite, meus amados irmãos, que Davi era alguém que era desacreditado. Se você é alguém desacreditado, é você que Deus quer usar. Quanto mais desacreditado e Deus tiver um propósito, o milagre vai ser maior. Quanto mais desacreditado e alguém não der nada, alguém não diz que nada, está ali, vem alguma coisa boa ali. Tem alguma coisa boa de Nazaré? Quanto mais desacreditado, Davi era jovem, irmão. Era pastor de ovelha. Quando chegam lá na casa, quando chega lá procurando alguém, tem mais alguém aí? Tem um menino lá atrás. Alguém desacreditado. Quem era ele diante do gigante? Franzino. Alguém sequinho. 17:4, versículo 4. Diz assim: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Versículo 7. A haste da sua lança parecia com uma lançadeira de tecelão e tinha uma ponta de ferro que pesava 600 ciclos. O escudeiro ia à frente dele. Versículo 10 e 11. O filisteu acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Versículo 16. Durante 40 dias o filisteu se aproximava de manhã e de tarde e assumia a sua posição. Até aí por enquanto. Meus amados irmãos, imagine, aparece um filisteu que chega diante de um exército grande, um exército poderoso. Até nos dias atuais, o exército de Israel é uma das maiores potências bélicas, é um exército mais bem treinado no mundo. E isso não é de agora, não. Imagine um Estado. O Estado de Israel, meus amados irmãos, é do tamanho de Sergipe, todo mundo ataca. É míssil para tudo quanto é lado, ele consegue se proteger. É uma tecnologia muito grande, então é histórico esse exército ser bem preparado. Era esse exército que está aqui bem preparado, que está lá. E, de repente, durante 40 dias aparece um gigante, um filisteu, alguém afrontando. Ia lá de manhã e de tarde e dizia: apareça alguém aí. Apareça alguém aí que venha lutar comigo. É como se ele estivesse dizendo: aí não tem homem, não. Aí não tem ninguém capaz, não. É como se ele estivesse dizendo: tem alguém capaz aí para me enfrentar? Tem alguém capaz aí que possa verdadeiramente trazer resposta? Tem alguém capaz aí que possa lutar comigo e vencer e mostrar que Israel é realmente poderoso? Muitas das vezes nós estamos desta forma enfrentando batalhas que não é batalha humana, é batalha espiritual, que o inimigo está dizendo assim: tem alguém aí que crê nesse Deus poderoso, prove que ele é poderoso, prove que ele é fiel, prove que ele é grande, prove que ele é tudo isso que você canta, que você diz, prove. E nós precisamos, meus amados irmãos, tomar uma atitude e provar
provar neste mundo que Deus está conosco, que Ele é o nosso Deus, que Ele continua fazendo milagre, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Mas está lá o exército paralisado. Paralisado por quê? Porque permitiu que a voz do inimigo adentrasse na sua mente. A Bíblia vai nos orientar e dizer que nós precisamos transformar todas as situações com a renovação da nossa. Tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia vai dizer que bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é como árvore plantada junto ao ribeiro, que não receia o calor, mas continua a dar fruto no tempo de sequidão. Ainda que não tenha nada, ele vai fazer florescer um jardim que brota flores e frutos maravilhosos. Não se paralise pela afronta do diabo, pela voz do diabo, tentando adentrar na sua mente. Faça como Davi. O que é que Davi fez? Davi se inconformou com aquela situação. Davi olhou para aquela situação e disse: não, essa não é a situação que o Deus que eu aprendi que ele é, gostaria que o seu exército ficasse. Aí ele se inconforma, porque Davi chega naquela situação e na cena desse filme aí, sabe de que forma? Como entregador de marmita. Davi foi fazer o que lá, irmãos? Levar o que para seus irmãos? Como diz Painho, como dizia Painho, Painho dizia assim, ele foi levar o chape-chape. Alguém já chamou chape-chape? Paulo, né, Paulo? Começou a aparecer aqui os do chape-chape. Para os novos aqui, chape-chape significa comida. Então, quando o pai queria comer, ele dizia assim para a manhã, e aí, fia, o chape-chape está pronto? Então, Zeca, quando chegar lá para almoçar meio-dia, vira para Nil e diz assim, Nil, o chape-chape está pronto? As mulheres casadas aqui, cadê elas? Aleluia. A comida estiver pronta, diz assim, bem, o chape-chape está pronto. Quem é que chega? Chega alguém em um cenário de caos. Chega alguém em um cenário difícil. Chega alguém em um cenário de dificuldade, onde o exército preparado estava paralisado, porque permitiu que a voz do inimigo adentrasse na sua mente. E o inimigo é ousado. Tem vezes que ele vem para nos afrontar. Tem vezes que ele chega diante de nós e diz assim, você não pode, você não tem condição, você é de tal família, você não tem recurso, você não tem instrução, você não tem a roupa adequada, você, e a gente começa a absorver, e em vez da gente crescer, a gente vai encolhendo e paralisando o projeto que Deus tem para a nossa vida. Eu quero dizer uma coisa para você essa noite, mude essa história na sua vida. Deus quer restaurar, Deus quer mudar as sentenças que muitas das vezes você mesmo impregnou em você, porque ouviu vozes estranhas. As vozes que você precisa ouvir é a voz de Deus para você. É a voz do Senhor na sua direção. É por isso que quando chega lá Davi, e quem era? O entregador de marmita. Aí ele ouve, o que é que está acontecendo aqui? O que é que está se passando aqui? Qual é o cenário que está aqui? Encontra um exército enfileirado, paralisado de um lado, e pergunta o que é que está acontecendo, e provavelmente alguém diz assim, olha, tem um filisteu aí, um gigante, um homem de 3 metros, todo incrementado com uma roupa diferenciada, que todos os dias vem aqui e nos desafia. O texto vai dizer que quando o filisteu ia lá, o exército ficava acovardado com medo. Não tenha medo. Quando os discípulos de Jesus, eles começam a caminhar sem a presença de Jesus, porque Jesus tinha morrido. Sabemos que já tinha ressuscitado.
mas ele não tinha se apresentado ainda para seus discípulos ficam temerosos com a ausência física de Jesus. Jesus chega e diz: olha, não tenha medo, o Pai seja convosco. Naquele momento eles tinham até motivo para ter medo, porque eles só tinham a presença física de Jesus, mas a partir daquele momento, quando Jesus ele sobe para o Pai, para nos preparar um lugar, ele disse: eu não vos deixarei sozinho, eu enviarei o Espírito Santo para habitar em você. Então eu e você não temos motivo para ter medo, porque nós temos o Espírito Santo em nós. Nós temos a promessa do Senhor que Ele está conosco. Nós temos a palavra de Deus. Chega lá, meus amados irmãos, aquele incircunciso, aquele filisteu, e afronta o exército de Israel. E eles têm medo. Versículo 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que será feito ao homem que matar esse filisteu e salvar ao quê? Ao quê? Ao quê? Ao quê? A gente tem medo de falar essa palavra honra. Vamos dizer bem alto? Pode ser melhor. Vamos falar mais alto? Honra. Olha a visão de Davi, irmãos. Olha o pensamento de Davi, olha o sentimento de Davi. Davi era alguém fora do comum. Davi era alguém fora da curva. Davi estava acima da média. Quem é Davi aqui? Então você é alguém fora da curva, aleluia. Você é alguém acima da média, glória a Deus. Você é alguém que pensa à frente. O texto vai dizer, meus amados irmãos, o que será feito ao homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel. Isso significa que a honra é algo importante. O que estava em jogo ali, meus amados irmãos, não era a morte de um exército. O que estava em jogo ali não era a perder uma batalha aquele exército. O que estava em jogo ali era a honra de uma nação. Era a honra de um Deus de uma nação. O que está em jogo não é sua vida. O que está em jogo não é o seu problema. O que está em jogo não é a sua dificuldade. O que está em jogo é a honra do Deus Todo-Poderoso. É por isso que se você confiar, Ele faz. É por isso que se você pelejar, Ele te dá vitória. É por isso que se você permanecer, Ele vai restaurar. É por isso, meus amados irmãos, não é por nós, é pela honra dEle. É porque Ele é a honra de Israel. Quem é este filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é essa luta que você está passando? Quem é essa privação que você está passando? Quem é essa escassez que você está passando? Quem é essa dor que você está passando para desafiar a menina, o menino dos olhos de Deus? Quem é? Quem é? O exército está acuado. E quando o exército está acuado, e Davi, ele compreende, ele olha fora da curva, ele pensa acima da média, ele diz assim: o que eu estou vendo é uma grande oportunidade. Aleluia! O exército estava vendo problema, Davi estava vendo a oportunidade. Eu quero dizer uma coisa: Deus vai mudar seu pensamento hoje. Essa luta que você está passando, você não vai ver mais ela como luta, você vai ver ela como uma grande oportunidade para glorificar o nome do Senhor.
É dentro dela que você vai receber o milagre. É dentro dela que você vai alcançar o testemunho. É dentro dela que você vai glorificar o nome de Deus. É dentro dela, meus amados irmãos. É uma oportunidade que Deus está nos dando, que o Senhor está te dando, para que o nome dele seja glorificado e você alcance o milagre para a glória do nome dele e para a sua alegria. Porque quando o milagre chega, o nome do Senhor é glorificado, a honra é para ele sempre, mas é para a alegria nossa. Porque quando o milagre chega, nós ficamos alegres. Quanto se alegra com milagres aqui? Então olha para a pessoa do seu lado e diz assim, vai acontecer milagres. Aleluia. Vai acontecer o quê, irmãos? Vai acontecer milagre na vida de quem? Vai acontecer milagre. Vai acontecer milagre em nossas vidas. E eu vou dizer, tinha um prêmio nesse negócio aqui. Tinha uma vantagem. Uma das vantagens era um casamento. Casamento sempre foi bênção. Casamento sempre foi bênção. Então você que é casado, você que é casada, casamento sempre será uma bênção. Ah, pastor, mas é uma luta danada lá. Luta agora, a oportunidade para ele fazer o milagre, você testemunhar. No próximo encontro de casais. Aleluia. Aleluia. Você vai ser um palestrante no encontro de casais. Cadê os casados aqui? Aleluia. Então declare comigo assim, eu serei um palestrante no encontro de casais. Meu Deus do céu. Declara, em nome de Jesus, diga assim, eu serei um palestrante no encontro de casais. Fala bem alto aí. Bora. Você vai ser o quê? Na onde? Encontro de casal. Já pensou você chegar lá com testemunho, Senhor? Minha vida era assim, 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 edificação. Eu vou dizer uma coisa para você, no encontro de casais, meus amados irmãos, tem cada testemunho sobrenatural. Você diz, meu Deus, como é que aguentou tudo isso e Deus restaurou? Deus restaura. Deus restaura. Nesse caso aqui, nesse episódio, tinha um prêmio. Qual era o prêmio? Casar com a filha. Saúl. A família não pagar mais imposto. Quem não quer pagar mais imposto aqui? Aleluia. Tinha dignidade e a personalidade. Tinha tudo. Davi ia ganhar tudo. Então, Davi, quando ele vê aquele momento, ele diz, enquanto o exército está pensando na dificuldade, eu estou pensando na oportunidade. Deus tem oportunidades para a sua vida. Deus tem oportunidade para as nossas vidas. As oportunidades, meus amados irmãos, verdadeiramente, nós precisamos encará-la para que nós possamos vencer os gigantes da nossa vida. E só encara a oportunidade quem não ouve a voz do pessimismo na sua caminhada. Conta-se uma história de um homem que vivia à beira de uma estrada. Esse homem, ele vendia muitos cachorro-quentes. Ele não ouvia rádio, ele não assistia televisão e tampouco lia um jornal. Preocupava-se apenas em produzir e vender bons cachorro-quentes. E para vender bons cachorro-quentes, ele produzia o melhor pão, ele produzia o melhor cachorro-quente, ele produzia os melhores cartazes e colocava na beira da estrada. E cada dia mais ele vendia mais, ele vendia mais, ele vendia mais, ele vendia mais e vendia mais cachorro-quente. E ele dizia, meu Deus, como eu estou prosperando. De repente, o seu filho cresce. E ele manda o seu filho para a universidade, o seu filho vai para a universidade, tem contato com todas as coisas e voltam com o anel de doutor. E quando chega lá próximo do seu pai, diz, meu pai, o mundo está em crise. Está vivendo um grande problema. A sociedade está vivendo um momento muito ruim, meu pai. E o pai ouve aquele filho e diz assim,
já que meu filho, ele tem tanto conhecimento, eu vou precisar mudar a estratégia. Aí o pai deixou de fazer os cartazes, o pai deixou de colocar toda a qualidade no pão, o pai deixou de colocar toda a qualidade na produção do cachorro-quente, e o seu cachorro-quente, que era tão bom, o seu marketing, que era tão bom, começou a cair, a cair e a cair. Por quê? Porque ele deu ouvido às crises. Você não pode dar ouvido às crises, você precisa dar ouvido a Cristo, aquele que nos faz vencer todas as crises. Nós precisamos, meus amados irmãos, em vez de viver a história desse pai, esse pai que deu ouvido para as crises, nós podemos muitas das vezes nos inspirar com a vida de Juscelino Kubitschek, filho de um caixeiro viajante e uma professora pública. Órfão de pai aos 3 anos, foi estudar na cidade de Belo Horizonte. Sua cadeira era uma caixa de engraxar sapato. Uma caixa que ele engraxava sapato numa caixa de tomate, melhor dizendo. Fez medicina, fez especialização na França, conheceu a Alemanha, entrou na política, se fez governador de Minas, presidente da República, e construiu a cidade, o Distrito Federal, Brasília, no meio do nada. Alguém que tinha tudo para não ser nada, mas ele confiou nos seus sonhos. Deus tem sonho para a sua vida. Davi era alguém que não tinha nada, tinha provavelmente uma sentença de ser nada, mas ele compreendeu que aquele momento era um momento que ele poderia aproveitar aquela oportunidade e viver os sonhos de Deus para aquele tempo. O versículo 38 ao 40. 38 ao 40. Diz assim: Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou nele uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar, porque não estava acostumado com aquilo. Ele disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. Com a sua funda na mão, aproximou-se do filisteu. Sabe o que eu aprendo, meus amados irmãos, com esse pedaço do texto, de uma história do 1 ao 53? Eu entendo que vencedores de gigante, eles não lutam com arma alheia, eles lutam com a arma que Deus coloca na sua mão. O problema é que muitas das vezes nós queremos lutar com as armas que Deus não colocou em nossas mãos. Deus tem uma arma específica para a mão de cada um. Basta tão somente você ter intimidade com Ele. Basta tão somente você viver as verdades dEle. Basta tão somente você buscar a direção dEle, que Ele vai te dar as armas certas para você vencer esta batalha. Aleluia! O certo é, a batalha já está vencida em nome de Jesus. A nossa parte é fazer o quê? Buscar as armas que o Senhor tem para nós. Para vencer cada batalha, Deus tem uma arma específica para cada um de nós. O versículo, meus amados irmãos, 52, vai dizer: então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saarim até Gate e Ecrom. Sabe o que significa? Que Davi, com as armas que ele tinha nas mãos. Que armas era essa? No dito popular? O seu badog.
Saul foi lá e vestiu ele com aquela coraça, vestiu ele com aquela roupa de soldado. Ele diz: eu não tenho nem jeito para andar com isso. Eu não tenho nem forma para andar com isso. Essa roupa não cabe nem em mim. Eu não vou com a arma dos outros. Eu não vou com a roupa dos outros. Eu vou com aquilo que Deus entregou para mim. Aleluia. Tira de mim, Saul. Eu não vou, não. Eu vou com quem eu tenho habilidade. E sabe com quem eu tenho habilidade? Com o Badog. Eu vou com o Badog. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Os historiadores vão dizer que esse filisteu, ele estava tão protegido que a única partezinha que tinha descoberta foi justamente aonde Davi acertou. Mas sabe o que eu penso, irmãos? Que quando Davi jogou aquela pedra, atirou aquele badog, não foi a mira dele, foi a mão de Deus levando aquela pedra para o lugar certo. Mas não só levou a pedra para o lugar certo, foi na velocidade necessária para aquele gigante cair. Foi bater na testa, foi lona no chão. Muitas das vezes, sabe o que acontece conosco, irmão? Nós pegamos a pedra, nós pegamos o badog, nós atiramos. Deus acerta o gigante cai e nós descansamos. A história vai dizer que não parou aí. A história vai dizer que Davi foi até aquele gigante porque ele só tinha caído. Ele ainda não estava morto. Davi vai até a ele, pega a sua própria espada e corta a cabeça dele. Olhe para seu irmão e diga assim: revelação de Deus. Cuidado. Quando o gigante cair, não baixe a guarda. Arranca a cabeça do bicho. Aí, muitas das vezes, irmãos, o gigante cai, a gente faz o quê? Baixa. A gente começa a orar, a gente começa a jejuar. Aí a coisa daquela acalmada, a gente acha que já está vencido, aí baixa a guarda. A gente começa a vir para a igreja, a gente começa a ir para o PGM, a gente começa a ser ofertante eximista. Aí a coisa acalma um pouquinho, a gente faz o quê? Baixa a guarda. Deus está dizendo para você hoje: não baixe a guarda. Arranca a cabeça. Arranca a cabeça. Arranca a cabeça porque eu estou contigo. Arranca a cabeça que eu vou te dar vitória. Arranque a cabeça e se faça conhecido a Saul. O texto vai continuar dizendo, sabe o que, irmão? Que quando Davi vem de lá para cá com a cabeça, Saul pergunta: quem é este menino? Quem é ele? Saul não sabia quem era. Os seus adversários não sabem quem você é. Os principados e potestades que tentam lhe derrubar não sabem quem você é. Conhece a sua história lá do mundo, conhece a sua história lá do pecado, conhece a sua história lá das suas travessuras. Ele agora vai conhecer você como aquele que Deus realizou o milagre. Como aquele que Deus está usando, como aquele que é temente ao Senhor, como aquele que vive as promessas do Senhor. Sabe por quê? Porque você não vai baixar a guarda. Porque você vai andar com a guarda. Quem já lutou boxe aqui? Ninguém? Ó, os boxers aí, ó. É como? Nem aqui? O pé, né? O pé na frente, né? O pé na frente aí. Vai e volta. Eu não sei não, preciso aprender esse negócio. Viu? Meu negócio é com bribada. Aí sabe o que diz? Ele não diz assim: ali é Davi. Ali é filho de Jessé.
Sabe o que vai dizer de você? Ali é ungido de Deus, é ungida de Deus. Ali é alguém que confia na promessa do Senhor. Ah, não, com ele a gente não pode não, com ela a gente não pode não, porque é alguém que não baixa a guarda, é alguém que ora, é alguém que jejua, é alguém que se desvia do mal, é alguém que vive as promessas do Senhor. Ah, irmãos, essa pessoa é eu e é você. Essa pessoa somos nós. Nós somos parecidos com Davi, e se não éramos, vamos passar a ser. E se não andávamos desse jeito, iríamos passar a andar, porque Deus quer fazer grandes coisas. Deus quer realizar grandes coisas. Deus quer operar grandes coisas. E o milagre dele vai acontecer na sua vida. Em nome de Jesus. Sabe qual é o final de Davi? É o homem segundo o coração de Deus. Sabe o que Deus disse para Davi quando olha dos céus? Olhava para ele assim, I love you, eu te amo, Davi. Você traz alegria para o meu coração. Pecador, do jeito como era, as dificuldades todas que Davi teve, como eu e você temos. Alguém essa semana disse assim, mandou uma mensagem para mim, disse, pastor, lá da igreja, Primavera, eu fui escalado para pregar. E aí, o que é que o senhor acha? Eu disse, todo dia eu penso que eu não posso. Todo dia eu acho que eu não acho. Todo dia eu acho que eu não tenho condições. Se você se acha que não tem condições, aleluia. É agora que você tem condições, aleluia. Porque muitas das vezes o diabo quer colocar algumas mentiras nos nossos ouvidos. Mas essa noite, Deus nos trouxe aqui para que as verdades deles habitem na nossa mente e adentrem no nosso coração. E o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Os Davis, ou melhor, os que terão atitude de Davi. Fique de pé nesta hora em nome de Jesus. E declare comigo assim: não vou paralisar, porque Deus acredita em mim. Você normalmente diga: eu não vou paralisar, porque Deus acredita em mim. Nossas batalhas serão vencidas pela presença de Deus em nossas vidas. Nossas batalhas vão ser vencidas com a presença do Eterno na nossa vida. Queira a cada dia ter mais e mais da presença de Deus na sua vida. Não se afaste da presença de Deus. Pelo contrário, viva na presença de Deus. Ah, pastor, lá no trabalho, viva na presença de Deus no trabalho. Ah, pastor, lá na escola, viva na presença de Deus lá na escola. Ah, lá em casa, pastor, viva na presença de Deus lá em casa. Viva na presença de Deus. Era tanta presença na vida de Davi de Deus, que quando o capiroto pegava Saul, Davi tinha que tocar. Tocava a harpa. E a presença de Deus chegava. E o ambiente transformava. Esse Davi sou eu! Esse Davi sou eu! É o que você tem que levantar todos os dias de manhã e dizer: esse Davi sou eu! Quando eu chegar lá no trabalho, a presença do inimigo vai embora! Quando eu chegar lá na rua, a presença vai embora! Quando eu chegar lá na escola, a presença do inimigo vai embora! Porque a presença de Deus está comigo! Se Davi é você,
Se Davi somos nós. Vamos adorar a Ele. Você pode adorar o Senhor essa noite. Feche os seus olhos e fale com Ele. Feche os seus olhos e adore a Ele esta noite. Não tenha reserva para o adorar. Esqueça quem está ao seu lado. Esqueça o que você vai fazer amanhã. Esqueça e mergulhe na presença. Na presença, na presença. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, nós estamos na tua presença esta noite. E aonde está a tua presença, a cura, há milagres, a restauração, a restituição, ó Pai. Pai, nós aprendemos em tua palavra esta noite. Ó Deus, que o exército de Israel estava coado, estava temeroso. Ó Deus, estava sendo envergonhado, mas levantou alguém que era desacreditado, Senhor. Desacreditado até pela sua própria família, desacreditado, Senhor, diante daquela sociedade, mas ele acreditava no teu poder. Ele acreditava na tua promessa, ele acreditava naquilo que o Senhor já tinha feito anteriormente. Ó Deus, está aqui esta noite, homens e mulheres, que o Senhor já fez alguma coisa, que o Senhor já abençoou, que o Senhor já fez um milagre, que já sentiram e tem sentido a tua presença. Oh, meu Deus, mas tem batalha que muitas das vezes nós imaginamos que nós não iremos poder vencer, mas esta noite nós iremos e estamos declarando a Ti nesta hora, Senhor, que nós não iremos nos intimidar, nós iremos em Teu nome, ó Deus. Nós iremos enfrentar, Senhor. Seja qual for o gigante, os teus filhos, as tuas filhas irão enfrentar, e não irão enfrentar com as armas deles, pelo contrário, eles irão enfrentar com as armas que o Senhor irá colocar nas mãos dele, e será um milagre sobrenatural, será um milagre poderoso, Senhor, e eles irão poder testemunhar que tu és o Deus de Israel, que tu és o Deus da vida deles, que tu és o Deus que operou no passado e continua operando no presente, Pai. Portanto, Senhor, nos faz lembrar da tua palavra. Oh, Espírito Santo de Deus, nos faz lembrar da tua palavra. Ó Deus, eu te peço nesta hora, ó Deus, que cada um de nós possamos sair daqui encorajados pela tua palavra e nós possamos viver a tua palavra. E no tempo de guerra, nós continuemos lutando. No tempo de guerra, o Senhor nos deu escape. No tempo de guerra, o Senhor nos deu a vitória. Ó Deus, e o teu nome seja glorificado para todo sempre. Se existia medo, eu quero dar uma ordem para você, medo, em nome de Jesus. Vai embora agora em nome de Jesus. Que a paz do Senhor estabeleça nessa vida. Se não tinha encorajamento, que esta noite essa palavra encoraje. Se não tinha fé, que esta noite o Senhor derrame uma porção dobrada de fé. Faz isto, Deus, para a glória do teu nome. E damos uma ordem para todo principado e potestade que tentava se levantar. Você já caiu. Em nome de Jesus. Você já caiu, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Porque a vitória daqueles que creem no nome de Jesus. Então a vitória é nossa. A vitória do povo de Deus, e nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Israel. E esta situação trará honra para a glória do Senhor. O Senhor será honrado pelas nossas vidas. O Senhor será honrado pelas nossas vidas. Nós não iremos recuar. Nós iremos avançar para a glória do teu nome. Agora leva-nos em paz para os nossos lares. Nos livra do homem sanguinário e roubador do meio do caminho. Nos livra de todo acidente. Nos faz chegar em casa em paz. Encontrar a nossa família em paz. Faz isso, Deus. Em nome de Jesus. E o amor do Deus Pai,
e a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo esteja com cada um de nós nesta hora, reunidos aqui e sobre todo o arraial de Deus na face da terra. Amém? Antes de você ir embora, quero dizer, no próximo domingo, pela manhã, nós teremos uma palavra única com a toda a igreja. Então, a nossa EBD vai ser uma classe única de uma palavra única, porque nós iremos, domingo, celebrar um batismo. Nós estamos com uma irmã lá da igreja Primavera que precisa ser batizada, e nós iremos batizá-la domingo pela manhã. Então, será um tempo também de celebração por uma vida, decidir, confirmar que pertence a Cristo Jesus. Então, esse é motivo de alegria. Mobilize seu pequeno grupo, mobilize o pessoal da sua classe e esteja conosco aqui nesta classe única e nesse momento de batismo, juntamente com os nossos irmãos, em nome de Jesus.